Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje você saberá tudo o que precisa sobre a região Nordeste. Primeiramente, a gente precisa saber sobre a questão da ocupação histórica. Os colonizadores portugueses começaram a ocupar o litoral. A primeira atividade no século XVI, portanto bem no início da ocupação, na chegada dos portugueses em 1500, logo eles começaram a produção açucareira, pois este produto era muito procurado na Europa e, portanto, de grande valor de exportação. As condições naturais do Nordeste favoreciam muito a produção. O clima tropical, quente e úmido, solo fértil. Os engenhos eram grandes propriedades monocultoras e utilizavam muitos trabalhadores no tipo de trabalho escravo, inicialmente por indígenas, e já no meio do século XVI começou a ser introduzida a comercialização de africanos. O transporte terrestre era muito precário, então foram construídos vários portos ao longo da costa nordestina. Região Nordeste, produção açucareira, já um pouco mais à frente, século XVII, você verifica aqui várias regiões litorâneas na questão da produtividade com o fim de escoamento do produto para a Europa. Havia também a circulação de outros produtos além da cana-de-açúcar, como o pau-brasil, o tabaco e o algodão. Existiam também produtos importados que vinham principalmente de lá da Europa, com o intuito de fornecer insumos para que os portugueses expandissem a sua produção, seu domínio colonial, como tecidos, armas, ferramentas, móveis, entre outros. A vinda de imigrantes para o Brasil, nesta época, era muito restrita. A vinda de imigrantes ela se expandiu muito a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a entrada de africanos escravizados no Brasil a partir desta data, e um pouquinho mais à frente, em 1871, houve a Lei do Ventre Livre, que libertou as crianças nascidas de mães escravas, até a gente chegar na penúltima lei, antes da Lei Áurea, em 1888, que acabou de vez com a escravatura no Brasil, mas antes a gente observou mais uma lei, em 1885, a chamada Lei dos Sexagenários, libertando os escravos que tinham mais de 60 anos de idade. Outras duas atividades econômicas, além da cana-de-açúcar, também foram vistas ao longo da história de ocupação até hoje no nosso Nordeste brasileiro, como, por exemplo, a pecuária extensiva e o algodão. Entre os séculos XVI e XVII, estas atividades expandiram-se para o interior e, especificamente, a questão da produção pecuária, ela era destinada para a criação de bovinos e a questão da criação de muares, que foi extremamente importante para o processo dos transportes, transporte antigo no Brasil, que eram através no lombo de mulas, burros, e aí esses animais são chamados de muares. Ao longo do rio São Francisco, conhecido carinhosamente por Velho Chico, a pecuária de bovinos e os muares promoveu o desenvolvimento do agreste, que hoje, atualmente, encontramos, por exemplo, regiões como a Feira de Santana, Caruaru e Campina Grande. Nesses deslocamentos dos produtos
nordestinos, a gente verifica na linha de frente, comandando esses transportes, os chamados tropeiros. A partir de então, estas cidades se tornaram importantes centros comerciais do Nordeste. Aqui nesse mapa, a gente pode verificar no século XVII as áreas de criação de gado. A gente verifica aqui a questão na Feira de Santana, indo em direção ao Rio São Francisco, curso do Rio São Francisco. A gente também verifica regiões como Caruaru, Campina Grande e regiões também ao redor de Teresina e Oeiras. Quanto à produção algodoeira, no século XIX houve uma intensificação na produção nordestina, especialmente a partir do problema da Guerra Civil Americana. Então, a produção de algodão nos Estados Unidos diminuiu intensamente, favorecendo então a produção brasileira. Com o fim do conflito, o setor algodoeiro no Brasil entrou em decadência econômica. No período colonial, a gente também pode verificar centenas de fortes com o objetivo de impedir que outros povos invadissem o território colonizado pelos portugueses, como ingleses, espanhóis, franceses. Ao longo do litoral, a gente verifica vários e inúmeros fortes. Com isso foram surgindo vilas, e as vilas cada vez mais ocupadas foram tendo expansão até chegarem ao nível de cidades, e hoje, pelo litoral nordestino, a gente encontra os grandes centros metropolitanos. No Rio de Janeiro, nós podemos verificar o Forte Santa Cruz. Em Niterói, observando aqui esta figura, a gente verifica a fortaleza de Santa Cruz da Barra, em Niterói. Verificamos também o chamado Forte da Laje, onde era usado para prisioneiros estratégicos. Era uma prisão na época colonial portuguesa. E aqui, do lado do Rio de Janeiro, nós encontramos o Forte São João, no Morro Cara de Cão, aqui um pedacinho do Pão de Açúcar. Curiosidade, os portugueses, quando recebiam, aqui era a porta de entrada de um dos principais centros comerciais, especificamente pós-descobrimento de ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais, portanto o sudeste do Brasil ficou extremamente, o foco voltou para o Rio de Janeiro. A gente verifica que quando os invasores tentavam chegar na Baía de Guanabara, eles tinham que passar por essa porta de entrada. Estrategicamente, os portugueses, eles tinham uma grande corrente que ligava os fortes de Santa Cruz da Barra a Niterói com o Forte São João, Rio de Janeiro. Eles puxavam essas correntes, os navios ficavam presos com aquela corrente esticada, e com isso os canhões iam vendo o melhor nivelamento até chegar a abater facilmente os navios que ali ficavam presos. Sobre a questão da população da região nordestina, há uma maior densidade demográfica próxima do litoral. Isso tem a ver com uma herança histórica. Hoje, além da grande concentração populacional, a gente também verifica a concentração de serviços, indústrias e de grandes cidades. Como você verifica aqui no mapa, as regiões de cor avermelhada mais intensa são as regiões de maior ocupação. Há um grande destaque
de 3 regiões metropolitanas: Fortaleza, Salvador e Recife. São consideradas polos regionais. Esses polos regionais, eles também são grandes polos de atração populacional, onde famílias migram internamente de regiões mais do interior do Nordeste, vindo mais para a proximidade do litoral, em busca de melhores oportunidades e condições de trabalho, de vida. Encontramos também um porto digital em Recife, onde há a criação de softwares e hardwares. Migrações. Durante o século XX, o Brasil percebeu uma grande migração de nordestinos que saíam do Nordeste em direção a outras regiões à procura de trabalho, como principalmente o Sudeste e também o Norte, a questão das novas fronteiras agrícolas. Então a gente verifica aqui nesse mapa a principal movimentação de saída dos nordestinos, principalmente vindo para regiões próximas ao Sudeste. A partir de 1970, com incentivos governamentais, nós passamos a verificar medidas para atrair para a região nordestina indústrias, hotéis, produtores agrícolas e empresas de vários setores que, a partir dos incentivos fiscais, o barateamento de impostos, doação de terrenos e muitas vezes também a mão de obra lá no Nordeste é mais barata do que a mão de obra aqui no Sudeste. A gente verifica também o que se chama migração pendular, como pêndulo do relógio, vai e vem, onde pessoas sazonalmente migram do agreste para a zona da mata e vice-versa, a partir de fenômenos como longas estiagens, falta de chuvas na Caatinga e a procura de trabalho na época do corte da produção açucareira. A gente também verifica nas obras de arte 2 famosos artistas nordestinos, o mestre Vitalino, que esculpia as cenas do cotidiano rural e urbano do Nordeste, como esta família típica de nordestinos, onde uma família inteira sai do Nordeste na questão da movimentação, as migrações em busca de melhores condições de vida. Vemos também um outro artista, Cândido Portinari, onde ele retratava com as suas pinturas a história do povo e a cultura brasileira, o povo nordestino, em trabalhos carregados de sentimentos, como, por exemplo, esta família com grandes dificuldades de sobrevida no sertão nordestino. O Nordeste não é homogêneo. Há grandes diversidades, assim como também há sub-regiões, onde a gente encontra a região litorânea, chamada de Zona da Mata, seguida do Agreste, a maior sub-região, o Sertão Nordestino, indo em direção à Amazônia, a gente verifica o meio norte entre a região da Floresta Amazônica e o sertão. No meio norte, nós encontramos também uma sub-região chamada de Mata dos Cocais, só que vem sofrendo forte impacto com o desmatamento por questão da produção da pecuária, especificamente da soja. Na Zona da Mata, a gente encontra a maioria das capitais nordestinas. Aqui essa foto a gente vê Recife, Pernambuco. O Agreste está entre o interior e o litoral, onde a gente verifica um desenvolvimento do comércio
e nesta foto a gente verifica Campina Grande, Paraíba. Chegamos na sub-região Sertão, onde a gente encontra um clima semiárido com as condições de vida mais difíceis do Nordeste. Aqui a gente verifica uma criação típica de caprinos, onde esses animais, cabras e bodes, são especialmente resistentes à pouca quantidade de água e à oferta também escassa de alimentos. Na zona da mata, a gente verifica a maior densidade demográfica, onde estão as maiores metrópoles do Nordeste, como, por exemplo, Recife e Salvador. Esta zona da mata encontra-se numa faixa estreita, onde inicialmente ela era ocupada pela Mata Atlântica, mas esta floresta foi derrubada para inicialmente a produção de pau-brasil, a cana-de-açúcar e, mais recentemente, a questão da urbanização. A cana-de-açúcar também, na questão sociocultural, ela foi grande responsável pela concentração fundiária, colocando grandes extensões de terras nas mãos de poderosos, onde muitos não ficam com terra, muitos sem terra passam dificuldades. Aqui nesta foto a gente verifica o Monte Pascoal, no sul do estado da Bahia, que foi o primeiro ponto de terra vista pelos portugueses em 1500. Hoje faz parte do Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal. O Agreste já é uma faixa de transição entre a zona da mata e o sertão, onde a gente verifica uma grande diversidade de climas e tipos de vegetação. Nas áreas mais úmidas, mais próximas à Mata Atlântica, região litorânea, a gente verifica a presença de uma floresta tropical, ou o que restou da Mata Atlântica, e nas regiões mais secas, mais para o interior, a gente verifica uma vegetação chamada de caatinga, onde a gente verifica árvores de pequeno porte e arbustos que possuem também cactos e outras plantas com espinho, vegetações mais adaptadas à escassez de água. No Agreste, a gente verifica importantes cidades, como a Feira de Santana, na Bahia, Caruaru, Pernambuco e Campina Grande, na Paraíba. A produção da fruticultura irrigada, a produção de grãos, legumes e verduras, além de leite e seus derivados na questão da produção pecuária, para o abastecimento das grandes cidades localizadas na zona da mata, uma sub-região extremamente urbanizada, que não há espaço para a produção agropecuária, como ocorre no Agreste. Sobre o meio norte, a gente verifica uma faixa de terra entre a Caatinga e o Cerrado, que é o sertão nordestino, a maior sub-região do Nordeste, e a floresta amazônica. Lá a gente encontra uma sub-região chamada de Mata dos Cocais, que hoje está muito devastada, principalmente por atividades agrícolas ligadas à soja e algodão, e a extração também do óleo do babaçu, extraído da carnaúba. Sobre a sub-região de maior dificuldade socioeconômica do Nordeste e a maior sub-região do Nordeste, a gente encontra um clima semiárido, com uma vegetação de caatinga, onde a gente verifica temperaturas elevadas o ano inteiro. Verificamos também muitos rios intermitentes que não têm água o ano inteiro, vai ter água nos períodos de menor estiagem, mas secam
quando há uma estiagem mais longa. Com isso, a gente verifica um processo de quase desertificação, porque um clima árido é um clima já desértico, e lá a gente verifica um clima semiárido, fazendo também com que a vida do sertanejo fique ainda mais sofrida. Em parte, essa semiaridez é explicada pela presença de serras litorâneas, como por exemplo o Planalto da Borborema, que dificultam a chegada da umidade oceânica vinda do litoral. Aqui neste mapa você verifica a extensão do Planalto da Borborema, onde ele impede que a umidade trazida por ventos da região do Oceano Atlântico de chegar lá no interior do Nordeste. Atualmente, a pecuária extensiva no sertão ela está em declínio, porque a questão da falta d'água ela é crucial. Outras regiões de melhores condições de criação estão recebendo a migração desta atividade. A gente até verifica nas últimas 2 décadas investimentos governamentais para que haja maior expansão de áreas irrigadas, para que sejam criadas novas terras para a agricultura. A questão do Vale do São Francisco, que depende de projetos de irrigação, e onde a gente verifica a expansão da fruticultura irrigada, onde tem grande produtividade e está alcançando índices de exportação de qualidade e quantidade, que está também favorecendo que haja um grande crescimento econômico para a região. Infelizmente, para agricultores mais ricos, não para todos. Nas atividades econômicas do Nordeste, a partir de 1970, a gente vem verificando uma chegada ainda em ritmos lentos, mas a gente vem verificando um número cada vez maior de empresas, de indústrias, e isso sendo favorecido pela questão dos incentivos fiscais e o processo também de desconcentração industrial, onde a gente verifica no Sudeste altas taxas produtivas, altos impostos, mão de obra cara. Então, aos poucos, essa desconcentração industrial está mudando o eixo do Sudeste para o Nordeste. Então, a gente verifica um processo de crescimento e diversificação da indústria nordestina, onde investimentos em indústrias, portos, aeroportos, agricultura e turismo são promovidos por governos locais e, com isso, os incentivos fiscais, com a maior oferta na produção de energia, a modernização do sistema de transportes e a questão da mão de obra ser mais baixa do que em outras regiões, como o Sudeste, por exemplo. Na indústria, as 3 maiores regiões metropolitanas do Nordeste, Fortaleza, Salvador e Recife, promovem uma maior concentração industrial, onde a gente verifica grandes polos industriais que fazem parte dos maiores PIBs da região nordestina. Aqui nesse mapa a gente verifica, por exemplo, Fortaleza, onde a gente tem um complexo portuário. Questão estratégica, é a região mais próxima da Europa e dos Estados Unidos, também no Recife, um moderno porto e atividades ligadas à indústria de petróleo e álcool e seus derivados. A gente também verifica em Salvador atividades petroquímicas, automobilísticas e a produção de pneus. Quanto à agricultura no sertão, diversas famílias com as suas pequenas propriedades buscam
a presença de um rio perene, ou seja, que não seca durante as estiagens mais longas, sem chuvas. E no período das chuvas, que dura pouquíssimos meses, muitos trabalhadores migram sazonalmente para a zona da mata, indo à procura do corte da cana. Aqui na foto a seguir a gente vai verificar uma plantação de palma forrageira, onde este tipo de vegetação é aplicada para a alimentação do rebanho local, pois ela é formada por 90% de água, então fornece nutrientes, especialmente água, para os rebanhos da região nordestina. No chamado sertão irrigado, a gente verifica, de acordo com a presença de margens dos rios perenes, açudes, que são represamentos de águas, e poços artesianos, a gente verifica a presença de latifúndios, que possuem alta produtividade, produção exportada, que tem grandes incentivos, recursos, promovidos pelo governo. A questão da produção algodoeira, a fruticultura irrigada, a própria produção de soja. Nesse fator, a transposição do Rio São Francisco é fundamental. As águas do chamado carinhosamente Velho Chico são fundamentais para promover esses tipos de atividades agropecuárias na região. Podemos verificar também a construção da hidrovia do Rio Tocantins, que facilitou a expansão da produção da soja, que tem o principal destino a China. Falando melhor sobre a transposição do Rio São Francisco, ela pretende ofertar cada vez mais água para cerca de 12 milhões de habitantes da região semiárida do sertão, favorecendo imensamente a vida já tão sofrida do sertanejo. A gente verifica aqui, o Rio São Francisco, ele nasce aqui em Minas Gerais, na Serra da Canastra, ele percorre partes do Nordeste em direção ao seu deságue no Oceano Atlântico, entre Alagoas e Sergipe, e essa transposição, chamada de eixo norte e também chamado eixo leste, pretende levar água a regiões muito secas do sertão nordestino. Sobre essa transposição do Rio São Francisco, existem argumentos a favor e contra. A favor, 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas, diminuirá o êxodo rural, o êxodo dessas pessoas tão sofridas em direção a outras localidades. Novos projetos agrícolas serão cada vez mais promovidos com essa transposição, mas contra, a gente verifica que isso acabará beneficiando grandes proprietários, ou seja, as pessoas com maior poder aquisitivo, e também poderá promover um grande impacto ambiental, promovendo um maior desmatamento, canalizando águas para locais que não têm, e aonde o Rio São Francisco atualmente tem muita água, isso pode reduzir a sua capacidade de geração de energia elétrica. A vazão do Rio São Francisco poderá ser prejudicada com a sua transposição. O turismo no Nordeste requer grandes investimentos em infraestrutura. Não só o turismo, a questão da indústria também, infraestrutura é fundamental, onde, estrategicamente, ampliando-se o turismo, a gente também verifica a ampliação do comércio local e, com isso, ofertando maior qualidade nas suas rodovias, portos, aeroportos e serviços, onde a gente verifica a expansão do artesanato local, gerando muitos empregos,
o turismo doméstico, ou seja, o turismo entre nós brasileiros, ele é muito mais intenso do que pessoas vindas de outros países. Dentre o turismo doméstico, as regiões que mais mandam turistas lá para o Nordeste são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No Nordeste, a gente encontra um clima agradável o ano todo, belas praias em todos os meses do ano. No interior, a gente já verifica as visitações entre as serras e chapadas, nos parques ecológicos. Não podemos esquecer também da fabulosa ilha de Fernando de Noronha, que faz parte de Pernambuco. Sobre a energia eólica e solar, verificamos que o maior potencial eólico no país é no Nordeste. Claro que ainda temos uma produção eólica muito pequena no Brasil, mas o seu maior crescimento vem ocorrendo no Nordeste. Da mesma forma, a gente verifica também a energia solar, com o barateamento da produção dos painéis fotovoltaicos, os painéis das placas solares, a gente vem verificando também a maior concentração e produção, apesar de ser ainda uma produção no geral muito reduzida, a gente vem verificando o maior aumento no Brasil, lá no Nordeste. Esta produção solar tem sido muito importante em diversos municípios, especialmente no interior, onde a gente encontra propriedades rurais que sequer têm o fornecimento de energia elétrica por qualquer rede, que não há, e também em residências ou empresas que têm maior poder aquisitivo, que no propósito de reduzir as contas mensais, também instalam essas placas solares. Numa análise do PIB nacional, em 2002, a gente verificava a participação do PIB do Sudeste em 56,7%. Em 2015, a gente viu uma pequena redução, 54%. Em contrapartida, em 2002, no Nordeste, a gente verificava 13% e teve um tímido aumento para 14,2%. Esta mudança é representação ligada ao que eu já expliquei, a questão da lenta, mas progressiva industrialização no Nordeste, a questão da mudança do eixo industrial do Sudeste para o Nordeste por questão de diminuição dos custos de produção, onde a gente verifica no Nordeste uma mão de obra mais barata, e a questão dos incentivos fiscais promovidos por governos locais lá do Nordeste. Então, nessa mudança estatística, a gente consegue finalizar com a aula de hoje. Fiquem com Deus, pessoal.